Professor, então vamos lá. Deixa eu só- Vamos. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Denise, eu sou RD da disciplina de Estatística e também sou mediadora de duas salas. A gente está começando aqui a nossa primeira live de 2025, 2, né? E a gente já tem lá várias lives que tá lá na aba mídia que a gente já fez nos outros semestres, tá? Então é interessante vocês assistirem, porque são outros exercícios e tem bastante coisa para aprender ou rever, né, para vocês estudarem para a prova, tá bom? Nós vamos começar então essa live hoje. Tem mais três professores que vão participar, a gente vai resolver quatro exercícios das unidades um, 2, 3 e 4. E aí, no dia 6 de outubro, a gente vai fazer mais uma, seriam das unidades 5, 6, 7 e 8, tá? Que é uma revisão para a prova que a gente vai ter aí, para a P1, tá bom? Então, eu vou começar aqui a revisão da unidade um e aí, na sequência, os outros professores vão continuar. A gente está gravando a live, então, depois que finalizar a gravação, eu vou enviar para os professores, e aí os professores colocarão para vocês ali o link do YouTube para todo mundo poder acessar. Bom, gente, então, na primeira unidade, né, na nossa primeira unidade da estatística, a gente começa ali com alguns conceitos iniciais e com os conceitos de variáveis, né? Então, eu vou ler aqui um exercício. Ah, esqueci de comentar que a professora Mercedes, que preparou os exercícios para a gente, tá? Das duas lives, e a professora Patrícia fez uma revisão também depois. Então, os exercícios são diferentes, tá, pessoal? Não é nada, não é nenhum exercício igual que você já tem lá nos materiais. São parecidos, né? Para ter uma base para a prova. Então, eu vou ler aqui o número um. A empresa Tec Gestão, SA, especializada em consultoria empresarial, conduziu uma pesquisa interna para otimizar a alocação de talentos. E foram levantadas as seguintes informações sobre os colaboradores: cargo ocupado, que seria analista, coordenador e gerente, tempo de experiência profissional em anos, número de cursos de capacitação realizados nos últimos 12 meses e avaliação de desempenho, que é de nível 1 a 5 pela liderança direta e departamento, RH, TI, vendas e financeiro. Bom, baseado nisso, eu vou voltar aqui já já nesse slide para falar um pouquinho sobre as variáveis, tá? Baseado nisso, a gente tem aqui quatro afirmativas que a gente vai julgar se são afirmativas verdadeiras ou falsas, tá? Mas eu vou retornar aqui um minutinho para o slide anterior e eu vou falar um pouquinho sobre as variáveis, tá? Nós temos dois tipos de variáveis, né, na estatística. Nós temos as variáveis qualitativas e temos as variáveis quantitativas. E aí, o que que é a diferença? Então, vamos pensar assim: as variáveis quantitativas, elas já lembram quantidade. E aí, quantidade lembra número. Então, as variáveis quantitativas são as variáveis numéricas, são os números. E as variáveis qualitativas, lembra ali qualidade, que a gente pode pensar em atributos. Então, são esses dois tipos que a gente tem: variáveis qualitativas, qualidades, atributos, e quantitativas numéricas. As variáveis qualitativas, elas se subdividem em duas outras. Seriam as variáveis qualitativas nominais e as variáveis qualitativas ordinais. Qual que seria a diferença? As variáveis qualitativas nominais são apenas nomes, né? Igual a gente comentou no começo, são qualidades, atributos. Então, são nomes. Por exemplo,
é, qual é a religião, qual é o estado civil, casado, solteiro, divorciado, qual é a naturalidade, qual que é o sexo. Então, são nomes. Então, a ordem que eu vou colocar isso não vai importar, porque são apenas nomes, né? Agora, as variáveis qualitativas ordinais, embora elas sejam nomes, elas já apresentam uma certa ordenação natural. Então, por exemplo, grau de instrução. Então, vamos supor que a gente está ali trabalhando com uma tabela que as pessoas, a gente vai classificar ali as pessoas. Ensino fundamental, ensino médio completo, ensino superior, pós-graduação. Então, automaticamente já vai fazendo ali uma ordem na nossa cabeça, à medida que a gente vai falando disso. Que é mais? Classe social. Então, por exemplo, é, classe baixa, classe média alta. Então, já faz uma ordem natural. Então, esse tipo de variável, embora sejam variáveis qualitativas, porque também são atributos, elas apresentam uma certa ordenação natural, tá? Então, essa seria a diferença das duas. Agora, as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas é tudo número. O que que vai diferenciar uma da outra? As variáveis quantitativas discretas são números que é um conjunto que eu só posso ter números inteiros. Então, por exemplo, eu posso pensar assim: quantos cômodos eu tenho na minha casa? Eu tenho 4, 5, 6, 7 cômodos. Quantos carros eu tenho estacionado ali no estacionamento do meu prédio? 8, 10, 20. Eu não tenho 20 carros e meio. Então, é tudo que eu tenho número inteiro, né? Número de filhos, número de carro, é, número de alunos na sala de aula. Então, são variáveis, são números, mas eu só posso ter aqueles números ali inteiros, eu não posso ter quebrado. E aí, as variáveis quantitativas contínuas são aquelas que eu posso ter o número quebrado. Então, por exemplo, o peso de uma pessoa depende do instrumento que eu estou usando. Então, depende ali da balança, eu vou verificar o peso, a altura, depende da fita que eu estou usando, da fita métrica, depende de quem está fazendo essa verificação. O salário pode ser uma variável que tenha números quebrados. Então, tudo que eu posso ter um número quebrado, então, por exemplo, eu posso olhar a minha altura e falar assim, a minha altura é 1,60. Ou a minha altura é um número que não tem, vamos supor que eu estou falando em centímetros, né? 160 centímetros. Mas, dependendo de quem está olhando, dependendo da medição, eu posso ter 161,5. Então, eu posso ter um número quebrado. Então, toda vez que eu posso ter um número quebrado, eu estou falando de variável quantitativa contínua, tá? Então, são dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. A numéricas, envolveu número, é quantitativa, só nome é qualitativo. As qualitativas se dividem em nominal e ordinal. O ordinal já apresenta uma certa ordenação, a nominal não. E as discretas e as contínuas, a discreta é só números inteiros e a contínua eu posso ter números quebrados. Então, agora vamos analisar aqui as minhas afirmativas. Então, a primeira diz o seguinte: o número de cursos realizados é uma variável quantitativa discreta. Então, pessoal, opa, sumiu ali o número de cursos realizados é uma variável quantitativa discreta. Sim, né, pessoal? A gente pode fazer um curso, dois cursos, três cursos. A gente não vai fazer 2,5 cursos, 3,5 cursos. Então, é uma variável quantitativa, discreta. O cargo ocupado e o departamento são variáveis qualitativas nominais. Se a gente voltar lá no. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Cargo. Cargo ocupado, ó. Analista, coordenador e gerente. Vamos voltar aqui. Então, o cargo ocupado e o departamento são variáveis qualitativas, são nomes, né? E são variáveis qualitativas nominais. A ordem, ele não está importando. A avaliação de desempenho é uma variável qualitativa
ordinal. Vamos voltar lá na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ó, é pela liderança direta. Então, a avaliação de desempenho, ela também uma uma variável qualitativa, é uma qualidade, e é uma variável qualitativa ordinal, porque aí ela tem a ordenação, ela tem uma certa ordenação natural, né? Por isso ela é qualitativa ordinal. Então, até agora, o número 1 está correto, o número 2 correto e o 3 correto. E o 4? O tempo de experiência profissional é uma variável qualitativa, pois representa o tempo em anos. Olha, pessoal, o tempo de experiência profissional, qual que é o tempo que a pessoa tem? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não é uma variável qualitativa, né? É uma variável quantitativa. Então, essa afirmativa aqui, ela está incorreta. Então, a gente vai ficar aqui com a alternativa B. É correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 3. Bom, pessoal, eu vou tirar aqui o meu compartilhamento. Agora que eu vi aqui no chat, gente, que a Denise escreveu, né, que não estava me ouvindo. Eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando. Vocês conseguiram me escutar? Eu escutei, Denise. Será que a Denise conseguiu? A Denise é minha aluna, eu acho, né, Denise? É? Vamos ver se. É. Sim, professora, agora sim, né? Ah, então tá Tá, bom. que bom. Eu Denise é estou minha aluna, né? preocupadíssima, eu estou preocupadíssima com porque está chovendo, gente, muito. Aqui também. Eu também. Então, eu já mandei mensagem para Mercedes. Falei, Mercedes, se eu cair, por favor, porque aqui tá uma tempestade. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Apresentar do slide. Aí, né? Tá, tudo certo? Qualquer dúvida, certinho. tá. Então, sobre a unidade 2, a gente vai ver um exercício sobre tabelas de frequência e histogramas. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma atividade, de um exercício, e ele fala o seguinte: a empresa NutriCaps, fabricante de suplementos alimentares, adota procedimentos de controle de qualidade para garantir a padronização da densidade do pó encapsulado em seus produtos. A densidade do pó em gramas por centímetro cúbico influencia diretamente a eficiência do encapsulamento. Se estiver muito alta, menos pó é necessário para encher a cápsula, o que pode causar a impressão de cápsulas vazias. Se estiver muito baixa, pode haver transbordamento, dificultando o fechamento. Com o objetivo de monitorar esse parâmetro, foram coletadas 100 amostras de cápsulas ao longo de uma semana. A densidade foi classificada em intervalos regulares e os dados foram organizados na tabela 1. Segundo os critérios da empresa, densidades acima de 0,4 são inaceitáveis e indicam necessidade de ajuste no processo. Então, essa aqui é a tabela com a densidade em classes do 0,28 ao 0,30, do 0,30 ao 0,32, 0,32 a 0,34, até chegar no 0,40. E o valor médio no intervalo da classe aqui é o que está bem no meio, né? Então, 0,28, 0,30, 0,29, 0,31, 0,33, 0,35, 0,37, 0,39. E a frequência absoluta, no total aí de 100. Então, 12 para cada classe. E os dados estão também dispostos num histograma. Então, esse aqui é um histograma
Aqui no eixo horizontal, a gente tem as classes com as densidades por gramas por centímetro cúbico. E a altura aqui no eixo Y seria a frequência absoluta. Então, o 12, o 18, o 25, o 20, o 15 e o 10. E em cima dessa tabela e desse gráfico, a gente tem as seguintes perguntas. Todas as amostras estão dentro do padrão de qualidade, já que nenhuma ultrapassa o limite de 0,40. Isso é verdadeiro ou é falso? A faixa de densidade mais frequente entre as amostras está entre 0,32 e 0,34? A média estimada da densidade é inferior a 0,34, indicando um bom controle do processo. E o histograma sugere uma distribuição simétrica com picos nas classes extremas. Então, nós vamos avaliar aí qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então, a primeira diz assim: todas as amostras estão dentro do padrão? Vamos lá. A gente viu no enunciado que as densidades acima de 0,40 são inaceitáveis. Quando a gente vê esse intervalo de 0,38 a 0,40, que é o último intervalo, o que que significa aqui? Significa que inclui valores a partir de 0,38, esse tracinho aqui está mostrando que inclui o 0,38, mas não chega no 0,40, até valores menores que 0,40, menores, não menores ou igual ao 0,40, então não inclui o 0,40. Então, não há nenhuma classe com dados maior ou igual que 0,40. Logo, nenhuma amostra ultrapassou o limite. Então, esta afirmação é verdadeira. Nenhuma ultrapassa. A segunda afirmação diz que a faixa de densidade mais frequente entre as amostras está entre o 0,32 e 0,34. Se vocês olharem aqui, olha, o próprio histograma, ele mostra que o mais alto, aqui a barrinha mais alta, tá do 0,34, do 0,32 ao 0,34, que é o 25. A faixa de densidade mais frequente entre as amostras está entre o 0,32 e 0,34. Olha aqui, né? Então, também essa afirmação, ela é verdadeira. Agora, a gente vai calcular a média, para a gente saber se essa afirmação é verdadeira, porque aqui está dizendo a média estimada é inferior a 0,34, então vamos calcular a média. Como que a gente faz para calcular a média quando os dados estão agrupados em classe? Então, a gente vai ter a frequência de cada classe, o ponto médio de cada classe, e aqui embaixo a gente vai ter a soma de todas as observações, né? Acho que é 100. Vamos lá, vamos ver. Então, vou calcular a média, vou multiplicando, então, cada valor médio pela frequência, e vou montando essa tabela. Aí, eu vou fazer essa soma, que é o 33,76, e eu vou dividir pelo total. O total aqui, que é as 100 amostras. Então, achei esse aqui, que é o valor médio, que a gente pode, então, estar calculando quando a gente tem os dados distribuídos em intervalos de classe. Então, qual que era a pergunta? A média é inferior a 0,34? Sim, né? A média é inferior a 0,34. Então, ok, essa afirmação também é verdadeira. A outra afirmação diz que o histograma sugere uma distribuição simétrica com picos nas classes extremas. Só de olhar, a gente está vendo aqui que não temos picos das classes extremas, né? Então, essa afirmação aqui, ela não é verdadeira. Então, é correto apenas o que se afirma na 1, na 2 e na 3. E na 4 não, né? Então, alternativa C. Ok? Então, a próxima questão, que é da UA3, a professora Gabriela vai estar, então,
resolvendo. Professora Gabriela? Boa tarde. Obrigada, Patrícia. Que susto, eu achei que eu tivesse caído. A gente Não, ficou... não. Deu certinho. Obrigada, Gabriela. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí, que a minha internet aqui tá. E peraí, que não foi. Foi outra coisa. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ué. Foi outra coisa, professora. Então isso que eu tô vendo aqui. Não tô... Ah, Você aqui quer que eu apareceu. compartilhe? Não, acho que eu Apareceu? consegui. Vê se agora foi. Aí, foi. Foi, né? Foi. Foi. Agora deixa eu achar o modo apresentação aqui. Foi, será? Tá certo? Certinho. Certinho? Bom, então, boa tarde. Eu vou apresentar a questão número 3, que ela vai tratar das medidas de posição central, né? Como nós vimos na unidade 3, nós temos 3 medidas de posição central, né? A mediana, a média e a moda. Então, antes da gente tratar das medidas, o problema diz o seguinte, que está me atrapalhando aqui a visualização, não consigo ler o problema do jeito que o Teams ficou para mim. Espera só um pouquinho. Acho que eu consigo ler aqui, ó. Uma empresa de consultoria em recursos humanos realizou o levantamento salarial com 10 colaboradores recém-contratados para o setor administrativo. O objetivo da análise é compreender o padrão de remuneração inicial e verificar a consistência da política salarial adotada pela organização. Os resultados obtidos estão organizados na tabela 1, que apresenta os salários mensais em reais desses colaboradores. Aqui. Então, aqui na segunda tela, nós temos a tabela, né, que representa os valores aqui dos salários, né? Então, eu tenho aqui 10 colaboradores, né, e aqui eu tenho o salário de cada um deles, tá certo? Lembrando que nesse exercício a gente vai tratar de medidas de posição central de dados não agrupados, ou seja, nós temos o valor exatamente dos 10 salários, tá bom? Vamos aqui, então. Então, observando, a gente tem o valor de cada um, e aí nós temos, então, as seguintes perguntas, né? A respeito da tabela, avalie as afirmações a seguir. A primeira afirmação fala, a média é maior que a mediana, que é o maior valor... Peraí que a leitura aqui... Vou começar de novo, tá? Que a minha tela, ela apagou aqui. A média é maior que a mediana, que é maior que a moda, ou seja, se a gente colocar isso em notação, né? A média, x barra, maior que a mediana, que é maior que a moda. Segunda afirmação, o valor de R$ 4.325 corresponde ao salário mais frequente entre os colaboradores, sendo considerado a moda da distribuição. E terceiro, a maioria dos colaboradores recebe entre R$ 4.000 e R$ 4.500. A moda da distribuição está nesse intervalo. Bom, então nós já percebemos o seguinte, para resolver a questão, né, ou para responder cada uma delas, nós precisamos saber o valor da média, o valor da moda e o valor da mediana, tá? Sem esses 3 valores, nós não temos como fazer a resposta. Então, nós vamos para o cálculo desses 3 valores primeiro, tá? E aí, então, a pergunta vai ser com relação, qual está correta, né? Apenas uma, apenas duas, apenas a terceira, 1 e 2, ou 2 e 3. Então, o primeiro passo para nós vai ser calcular, então, o valor... Espera aí que eu preciso voltar. Foi para frente, espera aí. Vou voltar aqui no cálculo, tá? Perdão.
Voltando aqui. Perdão, tá pulando aqui para mim. Então, vamos lá. Para responder a primeira. A média é maior que a mediana, então aquilo que eu respondi, né? Primeira coisa, quando nós vamos trabalhar com dados não agrupados, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é listar esses elementos em ordem crescente, tá? Então, eu coloquei lá, são 10 salários que nós temos. Então, eu coloquei lá 3.755, depois 3.850, depois 3.880. A gente vai perceber que ele aparece duas vezes, então a gente tem que colocar duas vezes. Depois 3.920, 3.940, 3.950, 4.050, 4.130 e 4.325. Então, aqui nós temos os 10 valores em ordem crescente, tá? Aí, o que é a moda? Então, vamos lembrar, qual que é a definição que a gente tem de moda? Moda é aquele elemento que aparece com maior frequência. Então, se nós formos olhar aqui nos 10 valores que nós temos, qual é aquele valor que aparece mais vezes, né? Então, nós temos o valor de 3.880, que aparece duas vezes. Os outros todos aparecem uma única vez. Então, a nossa moda é 3.880. Aí, nós vamos, então, para o cálculo da mediana, tá? Nós temos um total de 10 salários, né? De 10 valores. Então, nesse caso, lembra o que é a mediana, né? A mediana, ela é o valor central, de posição central. Como nós temos 10 valores, como que nós fazemos para calcular esse valor? Então, nós pegamos o N e dividimos por 2 e o N mais 2 e dividimos por 2. Ou seja, nós pegamos os dois valores de posição central, que nesse caso vão ser quem? N dividido por 2 vai ser 10 dividido por 2, que é 5. E N mais 2 dividido por 2 é 12 por 2, que é 6. Então, o que significa isso para mim? Significa que a mediana será a média entre o quinto e o sexto valor, porque nós temos um conjunto de elementos que é um número par. Então, sempre que a gente tem um conjunto de elementos que é um número par, a mediana sempre vai ser uma média ali entre os dois valores que eu tenho ali na posição central. Por isso que a gente usa esses dois valores, o quinto e o sexto valor. Então, continuando aqui o cálculo, como que vai ficar? O quinto valor era 3.920 e o sexto valor 3.940. Então, calculando a média desses dois, a mediana, né, que é usando a média, como que eu faço então? 3.920 mais 3.940 dividido por 2, que vai me dar um valor de 3.930. Então, esse é o meu valor da mediana, R$ 3.930. Fazendo agora o cálculo da média, né? Como que a gente faz a média? A média, você soma todos os salários, então a soma dos 10 salários, e divide pela quantidade de 10, que vai dar exatamente 3.968. Então, a nossa média é um valor de 3.968. Tendo agora, então, os três valores, nós conseguimos responder a primeira pergunta. Então, vamos lá. A nossa média ficou de 3.968, a nossa mediana ficou de 3.930 e a nossa moda ficou de 3.880. Recordando, né? O valor médio, a gente considera todos os salários, a mediana é sempre o valor central, né? Que divide a amostra em duas partes iguais, 50%, e a moda é 3.880. Então, se nós olharmos aqui, a média, 3.968, é maior que a mediana, que é 3.930, que é maior que a moda, que é 3.880, fazendo com que essa afirmação fique verdadeira. Aí vamos para a segunda afirmação. O valor 4.325 corresponde ao salário mais frequente entre os colaboradores, sendo a considerada a moda da distribuição? Não, né? Nós já calculamos a moda e vimos que o valor da moda é de 3.880. Portanto, essa afirmação ela é falsa. E a última afirmação,
Como a maioria dos colaboradores recebe salário entre R$ 4.000 e 4.500, a moda da distribuição está nesse intervalo. O que nós vimos? Que a moda é 3.880, portanto, ela não está nesse intervalo, fazendo com que essa alternativa também fique falsa. Portanto, a alternativa correta para a nossa resposta seria apenas a correta. Então, esse é o nosso exercício, tá bom? Agora eu passo a palavra para o professor Douglas, que vai fazer a apresentação do próximo exercício para nós. Douglas? Não sei se o professor Douglas, acho que o professor Douglas caiu. Eu acho que ele estava aí, ele caiu, eu tenho essa impressão. Eu tinha visto ele aí. Deixa eu parar meu compartilhamento. Vou mandar uma mensagem. Você entrar no Teams para parar. Aqui. Ele mandou mensagem aqui para mim, gente. Ele está sem internet e sem energia. Então, ele deve estar no celular. Deixa eu perguntar se ele consegue entrar pelo celular. Eu acho que nem chegou a mensagem, gente. Pessoal, eu vou compartilhar então a tela. Eu confesso que eu não li. Se alguém, professora Patrícia, professora Gabriela, eu não vi a questão do professor Douglas. Deixa eu achar aqui. Isso. Ah, é outra questão 3, não é isso? Agora é a questão 3 para dados agrupados. E a professora Mercedes, eu acho que caiu, né, gente? O Denise, eu acho que sim, né? Eu também não Acho que olhei a sim, questão, né? confesso. Eu olhei Eu só a também minha. não olhei a questão. Vamos lá, Professora, vai. A gente vai juntas. professora Patrícia, vamos juntas então, né? Vamos Vamos juntas as juntos, três. alguém Eu, a compartilha, Então Gabriela e então. vamos. você, Dê. Isso, pode Professora ser. Mercedes voltou. Você compartilha aí pra gente, Gabriela? Eu estou compartilhando. Ah, Sou eu. beleza. Tá, Ah, obrigada. Acho que eu tenho um pouco de dificuldade em compartilhar, me ficava indo e voltando, parece. peraí, esse aqui é a questão, tá? Dados, essa aí? Isso. Uhum. Quem que lê? Vou ler então a questão, tá?
Então, essa questão é sobre os dados, ainda é sobre a unidade 3, mas agora é sobre os dados agrupados. Então, o serviço desk de uma empresa está revisando o SLA de tempo de resolução de chamados. O SLA é o acordo de nível de serviço, né? O contrato que define o que será entregue e como será medido e qual o nível mínimo de desempenho que o provedor do serviço deve cumprir. Para subsidiar a decisão, a equipe registrou o tempo de resolução em minutos, de 40 tickets, e organizou os dados em classes. Tá, então, a gente tem ali o tempo de Você vai. resolução, Vou só falar da tabela e a gente continua junto. A gente tem ali o tempo de resolução de 40 tickets, né? Então, a gente está vendo que o tempo ele está em minutos, então ele vai de 150 a 154, de 154 a 158. Então, a gente está vendo que a amplitude, né? O tanto que vai andar cada intervalo aqui é de 4 em 4, né? E do outro lado, a gente tem as frequências simples, que é o tempo ali de resolução, que soma 40. O professor Douglas conseguiu voltar. Professor, a gente está tentando improvisar aqui, se você quiser, que a gente não tinha lido. Se você conseguir, se você quiser assumir, Oi, boa tarde. Posso boa consumir? Posso assumir tarde. sim, tá? Vamos ver se não cai tudo de novo, que caiu tudo aqui. Está todo mundo Ficou, Eu morrendo de fiquei no medo de escuro. cair a internet, cair a luz, É que que tá está eu chovendo. estou sofrendo geral. compartilhando. Continuo compartilhando, professor? Acho que eu Posso posso continuar? compartilhar aqui, assim eu controlo É melhor o mais tempo. fácil. É, Mais fácil tá para bom. controlar, né? Vamos ver aqui agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Desculpem o incômodo aí. Então é o seguinte, acho que a Professor, professora eu, já eu leu, li o exercício, já leu o exercício? eu Ótimo. Então, a só professora li. Denise já leu o exercício? Então, eu vou partir a partir desse momento aí, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho que essa situação aqui é diferente dos exercícios anteriores. Os dados agora estão agrupados, né? Então agora a gente vai ter ali, né, a frequência, né, que está sendo colocada na frequência absoluta, né? Tá ali que existem 4 itens entre 150 e entre 54, né? 9 entre 154 e 158. E isso dificulta um pouquinho os cálculos que a gente vai pedir, porque eu não sei exatamente quantos tem 154, quantos são 155, quantos são 158. Eu sei só o total entre essa faixa. Então, o cálculo é um pouquinho diferente do exercício anterior, né? Fizeram com a professora Gabriela. Então, vamos lá. Primeira pergunta que ele pegou. O tempo médio de resolução dos 40 tickets é aproximadamente 158 minutos, né? Então, a primeira coisa vai ser calcular a média. Depois ele pergunta: em termos de comparação, a mediana é maior que a média em relação ao tempo de resolução dos 40 tickets, né? Então a gente vai ter que calcular também a mediana. E por último, né, na atribuição dos tempos de resolução dos 40 tickets, a moda, né, tá, né, a moda é inferior à mediana, evidenciando que o tempo mais recorrente se concentra em um intervalo ligeiramente menor do que o ponto central da amostra. Então vamos lá tentar então resolver esse problema aí, né? Então tem as alternativas, né? Então vamos ver entre a 1 e a 2 e a 3 quais estão corretas. Então, a primeira coisa é calcular o tempo médio, né, dos 40 tickets, né? O que a gente vai tentar fazer para calcular esse tempo médio, já que os dados estão agrupados, né? Então, o que eu vou ter que fazer primeiro é calcular um valor central para cada um deles, né? Então, a fórmula da média fala em frequência de classe, ponto médio das classes e a frequência total de observações, que a gente já sabe que são 40. Né? Então, o que acontece? Para cada uma das classes, a gente vai precisar fazer o seguinte, né? A gente vai precisar aqui, para cada uma das classes, né, somar
o valor inferior e superior da classe e dividir por 2. Assim, a gente chega no valor intermediário, no centro, né, no ponto médio de cada classe. Então, fica fácil, 150 mais 154, divide por 2, vai dar 152, e assim segue, né, somando sempre os dois, dividido por 2, então 152, 156, e assim por diante. Então, a primeira coisa é determinar esse ponto médio. Após isso, a gente vai aproveitar a frequência que a gente já conhece de cada uma das classes, né, que já foi dada a frequência absoluta de cada uma das classes, e a gente vai fazer a multiplicação desse ponto médio vezes a frequência. Então, nessa terceira coluna aqui, né, nós temos aqui a multiplicação do ponto médio vezes a frequência. Então, agora, né, fazendo a soma de toda essa coluna aqui, né, daqui a multiplicação do ponto médio e a frequência, a gente tem um valor de 6.640. Então, a média é esse valor aqui dividido pelo 40, que é o total da frequência, que deu uma média de 161, né? Logo, a média real é um pouco maior do que o 158. Certo? Então, a primeira afirmação não está correta, né? Então, pediu uma média de 158,5, não, a média foi de 161, correto? No próximo item, ele pede a mediana, né? Ele fala, em termos de comparação, a mediana é maior que a média em relação ao tempo de resolução dos 40 tickets. Então, vamos lá. Nos dados agrupados, também tem uma formulinha para calcular a mediana, né? Se os dados não fossem agrupados, vocês viram com a professora Gabriela, a gente colocaria todos esses dados em ordem crescente e escolheria o valor central. Mas, nesse caso, né, como os dados são agrupados, o cálculo é um pouquinho diferente, né? Eu vou precisar, primeiro, o total de observações, né, que a gente já conhece, que são 40, o limite inferior da classe mediana, a amplitude da classe, e a frequência acumulada anterior à mediana, ou à classe mediana, e a frequência da classe mediana. Então, a gente vai precisar de todos esses itens aqui, né, para conseguir solucionar essa fórmula aqui. Então, a mediana, né, é o percentil 50, né, ou seja, divide o conjunto em duas metades. Então, como a mediana é o valor central, né, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o número de dados por 2. Como eu tenho um total de 40 dados, né, 40 itens, né, dividindo por 2, eu preciso do 20º item, né? Só que como está acumulado por classes, né, eu vou ter que procurar qual a classe que se encontra o 20º item, né? Então, aqui voltando para a tabela, né, o que eu vou perceber? Ó? Teve 4 itens aqui, 9 aqui, então 4 mais 9 vai dar 13. Então, o 20º item, né, com certeza ele vai estar na classe entre 158 e 162, né? Então, a gente vai pegando aqui, ó, a frequência acumulada, né? E daí a gente chegou, né, aonde está o 20º item que a gente precisa. Então, essa é a classe onde a gente vai encontrar. Mas não é direto o valor, né? O valor não é o ponto médio, né? O valor da mediana não vai ser o ponto médio de 160. Vai dar próximo do 160, mas não é o 160, né? Então, a gente vai ver que a classe da mediana vai estar nesse intervalo aí. Então, agora a gente vai fazer a aplicação da fórmula, né? Então, o que acontece aqui na aplicação da fórmula? Vou voltar um pouquinho aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso, então, né, é o levantamento das informações. Então, o L é 158, porque, ó, eu estou aqui, né, a minha classe é a de 158 a 160, então o L, que é o limite inferior da classe, né, tá aqui, ó, 158, o menor valor da classe. Mais H é a largura, né? Ou seja, o tamanho da classe, que é o 158, o 162 menos 158, essa distância aqui de 4. 20 é o n menos 2, n dividido por 2, né? Que seja os 40 elementos dividido por 2, 20, né? O 13 é o valor acumulado da classe anterior, está aqui 13, né? Quanto foi acumulado na classe anterior. E 11, a frequência da classe onde está a mediana, né? Então, feito todo mundo aqui, né? A gente vai fazer o cálculo. Sempre lembrando, né? Primeiro resolve aqui o 20 menos 13, divide por 11, multiplica por 4, e daí sim a gente vai somar o 158, que vai dar 160,55, né? Mais uns quebradinhos ali, então o professor arredondou para 160,55.
Então, a média é 161. Então, a mediana não é maior do que a média. A mediana, na verdade, é um pouquinho menor do que a média, né? Então, a segunda afirmação também está incorreta. E por último, né, a gente vai calcular a moda. E ele está perguntando se a moda é inferior à mediana. A moda também tem uma fórmula especial para ela, tá? A moda também, a gente já viu, se fosse, né, no exercício anterior, seria o valor que mais aparece. Como é que a gente vai saber aqui, né, o valor que tem maior frequência? De novo, a moda, a frequência que mais teve está no intervalo, né, onde teve a maior frequência, ó, no intervalo de 158 a 162. Então, a moda vai estar neste intervalo aqui também, né? Porque é o que teve maior frequência. Só que tem uma formulinha também, ó. Limite da classe modal, limite inferior da classe modal, amplitude da classe, frequência da classe modal, né? Frequência da classe anterior, frequência da próxima classe. Para que isso? Vou precisar calcular a variação de cada uma das classes, né? O delta 1 e o delta 2, né? É a variação da classe 1 e da segunda classe ali. Então, na tabela eu trouxe aqui as três classes, né? A classe onde está a moda, e a classe anterior e a classe posterior, que eu vou precisar delas para conseguir fazer o cálculo. Então, aqui na classe modal, né? Primeiro o L, né? Que é o limite inferior da classe, 158. Depois eu preciso, né? Do 11, que é a frequência da classe, que eu estou, FM. 9, que é a frequência da classe anterior, e o 8, que é a frequência da classe posterior. Então, o delta 1, 11 menos 9, né? Frequência da classe da moda menos da classe anterior, e o delta 2, o 11 menos 8, que é a frequência da modal, menos a frequência da classe posterior. Então, a gente tem mais dois valores aqui para delta 1 e delta 2, 2 e 3. Bom, agora a gente consegue colocar todo mundo na fórmula, o L, o delta 1, o delta 2, o delta, o delta 1 de novo, o delta 2, né? E aqui o H, né? De novo, então, somando embaixo, dividindo 2 por 5 vezes 4 e somando com 158, aí chega numa moda de 159, né? Então, a moda, ela é inferior à mediana, porque a mediana deu 160, então a moda um pouquinho inferior à mediana. Então, essa afirmação está correta. Então, né, voltando aqui, apenas a 3 é a afirmação correta. Bom, professora? Professora Denise? Obrigada, professor Douglas. Obrigada, professores. Está uma barulheira aqui fora agora. Agora a chuva parou, mas está um barulho de construção. Vai ajudar, fora a chuva. É. Pessoal, então foi isso. A gente preparou esses quatro exercícios, né, das quatro unidades iniciais, que a ideia é essa mesmo, é a gente fazer uma live curta, né, de no máximo 1 hora. Aí no dia 6 de outubro, a gente vai fazer a segunda parte da live, que aí a gente vai pegar a unidade 5, 6 e 7, né, professora Mercedes? Porque a 8 ela é sobre utilização do Excel, se eu não me engano. Mas aí a gente fez um combinado ali de exercícios que aí é diferente, né? São quatro exercícios diferentes. Isso Não sei sim. se vocês estão escutando, né? Não sei se vocês estão escutando, parece que tem uma batistaca ali fora. E aí é isso, pessoal. A gente terminando aqui, então, eu já vou gerar o link do YouTube. Eu estava tentando comprimir o material. Deixa eu fechar a janela. Estava tentando comprimir o material, eu consegui comprimir em duas partes para poder mandar também pelo AVA, para que aí todo mundo, os professores, podem enviar também o material. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, não temos lista de presença na aula. Não, não tem a lista de presença.
É para vocês estudarem mesmo para a prova. E se tiverem alguma dúvida, a professora Mercedes, ela pegou exercícios parecidos, né? São exercícios parecidos com os exercícios que você já tem lá na nossa unidade, e aí a gente está resolvendo. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta, já deixa anotadinho aí na agenda, nosso próximo encontro no dia 6. A gente precisa fazer nesses horários, a gente entende que não é todo mundo que consegue participar, mas é uma luta a gente conseguir reunir os professores, porque cada professor tem um horário de trabalho diferente, então, e todo mundo quer participar, e aí a gente fica tentando negociar um dia e um horário em comum. Então, por isso que acaba sendo um horário, às vezes, que não é tão favorável para todo mundo, mas por isso que a gente consegue gravar. É isso aí, pessoal. Então, eu queria agradecer os professores que participaram hoje. A gente dividiu, né? Então, na outra live vão ser outros professores que vão apresentar para vocês os exercícios. E agradecer a presença de vocês. E qualquer coisa a gente está à disposição. Lembrando que o nosso fórum está rolando, né, gente? Nosso fórum avaliativo está lá, está aberto até amanhã. Não deixem de participar do fórum. E não esqueçam que tem que também interagir com pelo menos um colega. Eu reparo que às vezes o pessoal participa e acaba esquecendo depois de que tem que interagir. E aí faz parte da nota também essa interação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então tá bom, pessoal. Então eu vou parar aqui a gravação.